Hoje vamos dar continuidade à leitura do nosso livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Para quem não sabe, para quem chegou aqui agora, nós estamos fazendo a leitura na íntegra desse livro aqui, do Haemin Sunim, e nós já iniciamos, ainda estamos no capítulo 1, que tem o título Por que Sou Tão Ocupado? Então, nós já fizemos essa leitura comentada e praticada e estamos dando continuidade. Hoje nós vamos iniciar um tópico ainda desse capítulo que se chama Quando a Vida Decepcionar, Descanse um Pouco. Olha, né, que chamado esse tópico aqui. E o livro, né, fala sobre isso mesmo. Quem está acompanhando percebe como o autor ele traz exemplos do nosso dia a dia que nós usamos para desacelerar. E a gente entende que não é nada extraordinário, e sim dentro das nossas atividades ordinárias do dia a dia. É na simplicidade e são nas mudanças corriqueiras que nós vamos fazendo essa virada de chave na nossa vida para esse descanso tão merecido que nós queremos, para essa leveza e essa paz que eu acredito que a maioria das pessoas estão em busca. Paz é você poder dormir no travesseiro sem aquelas preocupações, aquele turbilhão de pensamentos que tira o seu sono. Você levanta várias vezes na noite. Você não descansa a mente. Você pode até descansar o corpo, mas a sensação é que você acorda tão cansado porque a mente trabalhou muito. Então, esse descanso mental é o que o livro traz de convite para nós. E hoje nós vamos dar continuidade ainda ao capítulo 1. Como é uma leitura comentada e praticada, a gente começa com uma prática, um momento de prática. Então, quem for chegando, né, e estiver participando aqui, convide as pessoas que você conhece, que tomam remédio para dormir, que estão vivendo um momento estressante em suas vidas, uma pessoa que é ansiosa, que está com quadro de depressão, que precisa desse acalento, dessas mensagens, né? Então, mande para essas pessoas, compartilhe para essas pessoas. E vamos começar? Vamos começar trazendo leveza para o nosso corpo. Eu gosto sempre de começar as atividades que eu faço soltando um pouquinho, sabe? Iniciar um trabalho, acordar de manhã, ir para o seu trabalho, fazer uma atividade que seja importante para você, para um pouquinho, relaxa, descansa, concentra. E esse parar não precisa de você ficar aí 30, 40 minutos. É 1 minuto, 2 minutos, para você centrar, para você deixar, né, a poeira baixar, deixar o coração ir se acalmando e conectar um pouquinho mais seus pensamentos, seu corpo, sua respiração. Então vamos fazer juntos? Onde você estiver, procure ficar numa postura confortável. Eu estou sentada, se você estiver deitada, pode ficar, esparrama no chão, esparrama na cama e simplesmente deixa o seu corpo relaxado. Eu procuro dizer para as pessoas soltar também que é os ombros, relaxa os ombros, solta as mãos, os pés e fecha os seus olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente consegue trazer uma introspecção mais íntima, né? Uma relação mais íntima com a gente. Então, fecha os seus olhos, suaviza o semblante, relaxa a testa, os lábios e solta também o abdômen.
Deixa a respiração acontecer. Deixa o corpo sentir a respiração fluir. Inspirando, expirando e sentindo o balanço do corpo em cada ciclo da respiração. É uma pausa, um momento de silêncio que você permite se dar, né? Você permite se presentear. E eu sei que muitas vezes os pensamentos aparecem, as preocupações, é normal. Mas quando você perceber que viajou nos pensamentos, volta sua atenção aqui para a respiração, para a subida e descida do corpo. Reconectando, silenciando. E agora, numa respiração bem profunda, vamos encher o peito de ar e soltar o ar, abrindo os olhos. E aí a gente dá uma espreguiçada. Eu sempre peço pra gente dar aquela espreguiçada, porque é tão bom a gente alongar. Isso faz parte, né, do que o livro ensina. A gente ter essas práticas de atenção plena, ter esses momentos de silêncio. Então, por isso que a nossa leitura é comentada e também praticada. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso tópico do capítulo 1. Vamos lá, quem tiver com o livro é na página 36. E esse tópico tem o tema: quando a vida decepcionar, descanse um pouco. Quando sua confiança for quebrada, quando suas esperanças forem por água abaixo, quando alguém que você ama o deixar, antes de qualquer outra coisa, faça uma pausa e descanse por um momento. Se puder, cerque-se de amigos, coma e beba com eles, desabafe todas as traições, decepções e mágoas. Vá ao cinema, sozinho ou com seu melhor amigo. Escolha o filme mais bobo, mesmo que não costume assistir a comédias. Chore de rir como se ninguém estivesse olhando, como se ainda fosse um adolescente despreocupado. Procure uma canção que considere emocionante. Coloque-a para tocar várias vezes e cante junto, como se estivesse fazendo isso por todas as almas feridas. Se nada disso ajudar, aproveite as férias para fazer uma viagem. Vá a algum lugar que sempre quis, por exemplo, o Grand Canyon, o Caminho de Santiago, Machu Picchu, sozinho, apenas você e a estrada. E depois de ficar um tempo só, vá para um lugar que considera mais sagrado. Feche os olhos, esvazie a mente. Mesmo que não seja uma pessoa espiritualizada, invoque a essência da compaixão e sinta o abraço da aceitação. Curvado e de coração partido, eu sei que um dia você fui eu e eu um dia fui você. Então hoje eu faço uma prece por você. Olha que sutileza, que leveza que o autor traz para pedir para você descansar quando a vida te decepcionar.
E ele dá várias sugestões. Quanto mais sozinho a gente fica, quanto mais a gente fica remoendo os problemas, as mágoas, as dores, pior é para nós. Eu sei que é muito difícil, né? Vira e mexe, o pensamento vem, o problema vem, a dificuldade vem na mente. Mas a gente tem que fazer o mínimo de esforço, né? Se esforçar para desvencilhar disso. E como que a gente pode fazer? Assistir um vídeo engraçado, um filme divertido, ligar para uma amiga, sair, fazer coisas diferentes. Então aqui ele faz esse convite para que você mude o seu mindset, né? Para que você mude a sua frequência. E no final ele fala porque então hoje eu faço uma prece por você, porque eu já fui você e você já foi eu. Então eu achei muito bonito isso, ele se colocar no nosso lugar de dor, porque a dor ela nos iguala, né? Quando a gente sente mágoa, a mágoa, o sentimento é o mesmo para todos. Se eu sinto tristeza, né? Se eu já me decepcionei com alguém, ela nos iguala, é igual para todo mundo. Nós temos esse mesmo sentimento. E quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por uma decepção? Então ele traz aqui, se você passar por uma decepção, descanse um pouco. Muda um pouquinho a sua vibração. E assim você vai conseguindo erguer, né? Se erguer, mudar a sintonia. Então, ele inicia esse tópico assim. E depois, ele vem com as reflexões curtas, né? Como eu disse, em cada capítulo, ele traz um texto sobre o capítulo e depois ele vem com as reflexões. E ele diz o seguinte: ame-se apesar das suas imperfeições. Você não sente autocompaixão quando enfrenta desafios ao longo da vida? Você está muito ávido por ajudar seus amigos, mas trata a si mesmo muito mal. Acaricie seu coração de vez em quando e diga para si mesmo: eu amo você. Tem uma dinâmica que eu faço quando eu dou minhas palestras, que é perguntar que quando um amigo seu está com dificuldade, ou quando ele fez alguma coisa muito ruim que ele se arrepende, um grande amigo seu, ele chega em você, o que você vai falar para esse amigo? Poxa, né, calma, vai passar, peça desculpas, não se culpe tanto. Não é assim que a gente fala para os nossos amigos? Quando eles vêm desabafar algo com a gente? É um consolo, né? A gente oferece o nosso ombro e dá esse consolo para o amigo. Quando a gente se decepciona com a gente, quando a gente se culpa de algo, por que eu não tenho esse cuidado comigo também? Então ele traz essa reflexão. Apesar das suas imperfeições, tenha autocompaixão com você. Você em primeiro lugar. Assim como a gente faz com um amigo nosso. E diga para você mesmo: eu me amo. Isso é um exercício que a gente pode fazer na frente do espelho. Olhar para você e falar. Não é mentalizar. Falar. Emitir o som. Isso é libertador. E isso vai contribuindo para essa viradinha de chave que nós estamos querendo, né? Que a gente está buscando. Porque, como eu disse, a nossa transformação, ela não é extraordinária. Ela é ordinária. Ela é um dia por vez. Não é algo, né, muito avassalador. Não é uma coisa uau que eu vou fazer, que vai fazer uma mudança na minha vida, que eu vou melhorar a minha forma de relacionar, que eu vou diminuir minha ansiedade, que eu vou... Não é isso. São passos simples que a gente vai fazendo dentro do que a gente vive. Toda mudança que ela é radical, a gente não sustenta, a gente não consegue manter o ritmo. Tudo que é radical, tudo que é de uma forma abrupta,
e gera um grande impacto, pode até surtir um efeito nos primeiros dias, mas a maioria das pessoas não se sustenta, você não consegue manter a disciplina. Então ele traz aqui com muita leveza essa questão do amor próprio. Outro trecho. Num pedaço de papel, anote tudo o que deixa você estressado. Liste tudo o que precisa fazer, inclusive as coisas mais básicas. Assim, essas coisas simples. O que te deixa estressado? Molhar a planta. Tem gente que na hora de molhar as plantas, aguar as plantas, ai meu Deus, é tanta planta que isso me deixa estressado. Responder e-mail. Nossa, são tantos e-mails que isso me deixa muito estressado. Agora, esses estresses estão num pedaço de papel. Você vai colocar tudo que te deixa assim, no nível de estresse alto. E está longe da sua mente. Então, hoje à noite, relaxe. Diga para você mesmo que vai cuidar da lista amanhã. Então, o que ele está pedindo? Coloca no papel todas as coisas que estão te deixando estressado, nervosa, ansiosa e deixa ali. Porque isso não está com você, isso está no papel. Amanhã você vai resolver. Você vai resolver item por item, começando pelo mais fácil. Quando abrir os olhos pela manhã, sua mente e seu corpo estarão prontos. Eu lhe garanto. Também é um treino, um exercício que o autor traz para a gente desconectar, né, aquilo que está fazendo a gente perder a nossa essência, né, aquele estresse exagerado, ansiedade num nível muito alto, aquilo que está me deixando com insônia. Se eu fizer esse exercício, pode me ajudar, pode funcionar para mim. E ele ainda fala que garante, né? Mas não é um dia ou outro. Tenta fazer isso todos os dias antes de dormir, né? É uma estratégia que ele utiliza também para que você comece a separar o que está aqui do que você vai anotar. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu pego a minha lista e resolvo. E você vai tirando esses pensamentos exagerados. Outra reflexão. Não desista por causa das críticas. Aprenda a deixar de lado o que as pessoas não conhecem. Aprenda a deixar de lado o que as pessoas que não conhecem você têm a dizer. Você recebe críticas porque suas atitudes estão atraindo a atenção das pessoas. Tenha coragem e continue no mesmo caminho. Olha que legal que ele disse, né? Que você só recebe críticas porque alguém está olhando para você. Alguém está prestando atenção em você, no que você está fazendo, no que você está produzindo. Então, não desista por causa das críticas. E eu sei que às vezes existem críticas maldosas, existem críticas muito desconstrutivas, né? Que não agrega, mas a gente vai aprendendo a ter o nosso amor próprio, a nossa segurança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente acredita. Então, o autoconhecimento que o Haemin Sumin traz aqui, as coisas que você vê quando desacelera, é quando o meu coração tá leve, quando eu tô em paz, quando eu sei das minhas limitações, até onde eu consigo ir, o que me deixa com tanta raiva, estressado, o que me deixa em paz, o que eu posso buscar para me fortalecer, não é qualquer crítica que vai me derrubar. Mas isso a gente consegue ampliar e fortalecer em nós praticando. E ele vai falar depois, no capítulo 2, sobre a atenção plena, que é o mindfulness, que é você prestar atenção em você, no aqui e agora, que é você aprender a dar um espaço na sua mente, dar um espaço para você. Então, tudo isso que ele está dizendo no capítulo 1 é por que eu sou tão ocupado? O que acontece comigo que eu não tenho tempo, que eu vivo estressado, que eu tô com tantas dificuldades e eu não estou sabendo resolver?
Então, o capítulo 1 é uma sacudida. Ei, olha para você. Tenha mais autoconfiança. Olha para suas atitudes. Dê uma atenção especial para você. Então, nessa reflexão, ele fala das críticas. Tenha coragem e continue no mesmo caminho. A vida nos ensina por meio dos nossos erros. Quando cometer um erro, apenas se pergunte o que deve aprender com ele. Quando aceitamos as lições com humildade e gratidão, evoluímos na mesma medida. Eu sempre comparo isso com atividade física. Imagina você na musculação. Eu acredito que você já deve ter ouvido isso várias vezes. Para você fazer o músculo crescer, você tem que destruir as fibras musculares. Você tem que estressar a sua fibra muscular dia após dia, treino após treino, para você inchar, para você crescer o seu músculo. Então, o que ele diz aqui? Que a vida, ela ensina a gente através dos nossos erros. A gente é imperfeito, nós erramos. Mas o que eu aprendo com isso? O que aquela pessoa que eu convivo, eu mudo de trabalho, eu mudo de casa, eu tenho um perfil de vizinho, que qualquer lugar que eu vou morar, eu encontro o mesmo perfil de vizinho, tenho as mesmas dificuldades. O que eu preciso aprender com isso? O que a vida está gritando para mim que eu preciso aprender em relação à convivência com esse tipo de pessoa que vira e mexe aparece na minha vida? Entende? Então, quando acontecer um erro, pergunte o que você precisa aprender com ele. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é algo que não é desagradável, porque é desagradável, mas se alguém fez e foi possível, também é possível com a gente. Isso é autoconhecimento. Se você quer elevar a sua consciência, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer estar em paz, eu não vejo outro caminho a não ser você se dominar, se conhecer, se permitir e entender o que está acontecendo ao seu redor. Porque a paz, ela não é vendida para você. A paz, ela não é ensinada para você, não é uma instrução, é uma vivência. Você aprende a viver, a conviver, a se relacionar e a se conhecer. E aí você vai usando o meio termo, usando esse espaço que a atenção plena, né? Que nós vamos ver ainda um capítulo. Você vai aprendendo a dar esse espaço e vai vendo que não precisa de precipitação, que você pode ficar em silêncio, não precisa falar o tempo todo, que você consegue ouvir o outro sem julgamento, sem crítica, que você pode se cobrar menos. Olha quanto ensinamento esses trechos que ele traz aqui, né, nos faz pensar, refletir, analisar, né? Então, esse é o propósito da leitura comentada, é fazer a gente pensar um pouquinho, que depois desses encontros aqui, que você desligue aí o seu celular e pense, reflita sobre o que a gente estudou e a gente leu aqui. Outro trecho. Para ser feliz não é necessário grande esforço. Em vez disso, relaxe no momento presente e encontre humor na sua vida. Com bom humor, a vida se torna leve e prazerosa. E o riso sempre leva as pessoas a experimentarem franqueza e alegria. Eu acho legal falar do bom humor, da boa vontade, né? Porque isso é fundamental quando a gente quer sucesso na vida, quando a gente quer alcançar, né, um objetivo na nossa vida, seja ele financeiro, seja ele uma carreira, uma autoridade. O que você almeja para a sua vida?
Se você não tem alegria e boa vontade, as coisas se perdem, fica sem graça. E aqui ele fala que o bom humor, ele torna a nossa vida mais leve e prazerosa. E as crianças têm muito isso. As crianças, elas vão comer, cai alguma coisa, suja a roupa, elas acham graça, elas se divertem, né? Foi um acidente, aconteceu. E nós, quando vamos ficando adultos, a gente vai ficando carrancudo, a gente sorri pouco, a gente se diverte pouco. E esse divertir é nisso aqui que ele falou, né? Não precisa de grande esforço, são momentos que a gente vive. O divertir não é eu precisar ir para um cinema, ou ter que pagar para ir numa festa, né? E estar fora. O divertir é o estar dentro, é o que eu faço aqui na minha casa, as oportunidades que eu tenho de ver por um ângulo diferente, de experimentar coisas diferentes, experimentar um suco diferente, rir com os amigos, divertir das coisas que acontecem. Então essa leveza torna a nossa vida mais alegre, mais prazerosa, menos carrancuda, né? Menos cheia com poucas lamentações, né? Menos lamentações e mais gratidão. Bem, vamos seguindo. O bom humor abre corações fechados. Ó, de novo ele falando do bom humor. O bom humor abre corações fechados. Ele pode nos livrar do controle que nossos pensamentos exercem sobre nós. Quando sorrimos, sentimos que podemos aceitar coisas que antes não podíamos. Sentimos que podemos perdoar aqueles que erraram conosco. O bom humor é parte essencial da vida. E eu vou dar um exemplo aqui. Brincadeira de criança. Se você... Teve uns dias que eu fui brincar com meu filho e uns amiguinhos dele, eu levei corda. E aí tinha outras mães e a gente foi brincar de pular corda, depois de muito tempo. Veja, uma ação simples, mas que trouxe tanta alegria pra gente. Cada uma pulava de um jeito, uma tinha esquecido como é que pulava, e depois ela foi se superando e conseguiu e ficou feliz. E quando eu olhei, a gente estava dando muita gargalhada, a gente estava rindo, se divertindo. E todas elas, depois, no outro dia, disseram: como isso me fez bem. E aí a gente vai em muitas abordagens da nossa criança interior, né, dos nossos não permitir, né? A gente vai ficando adulto e não vai se permitindo. Dessa parte que eu falei que a gente vai ficando mais sério, mais carrancudo, e tudo fica muito sério, né? Se eu sujo a roupa, fica muito sério. Se eu erro, fica muito sério. Então, é esse bom humor que ele diz. E isso nos aproxima mais da nossa essência. Então, estar com crianças, fazer brincadeiras de crianças, fazer coisas que você se permitia na adolescência, escutar música no último volume, escutar aquela música que você gostava e que você repetia várias vezes, escuta no carro, deixa eu ver, fazer um bolo da sua infância, são coisas que a gente vai resgatando esse bom humor, esse momento que é único e é nosso. Isso vai reconectando a gente com a gente mesmo. É sobre isso. Continuando aqui, deixa eu só ver um negócio aqui. Continuando. Quando estamos alegres, nosso coração se abre para coisas novas. Você já percebeu isso? Quando estamos de mau humor, não conseguimos nos abrir para as coisas novas. Não importa quão maravilhosas sejam. Sem alegria no coração, nossa evolução na vida é lenta e desinteressante. É o que a gente comentou, né? Quanto mais a gente
torna a vida amarga, tudo tá difícil, tudo comigo é mais dificultoso, as coisas vão ficando sem graça. Eu não vejo a beleza, eu não vejo a alegria nas coisas que me rodeiam. Por quê? Porque a minha mente está focada naquilo que é desagradável. Então é o que ele quis dizer que quando o meu coração não se permite fazer coisas diferentes, eu fico sempre na mesma rotina, eu vou cada vez mais entrando dentro do meu casulo. Outro trecho. As pessoas que trabalham de forma lúdica e relaxada costumam ser eficientes e criativas. Os workaholics, motivados apenas pelo estresse, trabalham sem alegria. Já viu que os humoristas, os artistas, eles têm uma criatividade muito mais aguçada. E eles são mais leves, né? Os cantores, os atores. A gente vai vendo que é uma profissão diferente de outras profissões. Então talvez ele fale aqui para a gente se espelhar nesses profissionais, buscar um pouquinho, né, de exemplos dentro da alegria, dentro da criatividade, fazer coisas que você não faz, por exemplo, se você não desenha, começar a desenhar, fazer uma aula de canto, buscar um lado artístico ou um outro lado que você não domina para você ver a vida por um outro ângulo. Continuando. Para continuar trabalhando por um longo tempo, não trate o que você faz apenas como trabalho. Enxergue-o como uma fonte de alegria e crescimento. O caminho para a felicidade não é apenas encontrar um bom emprego, mas também aprender a gostar do que você é pago para fazer. Isso eu acho que a maioria das pessoas escutam, né? Se você já deve ter ouvido falar isso. Ouvido falar isso. Mas eu preciso do meu emprego, eu preciso, meu ganha-pão, eu preciso me sustentar, né? Preciso pagar minhas contas. Mas então, nesse emprego que você tá, que talvez não esteja tão legal e agradável para você, comece a olhar o que pode ser feito ali que te traga alegria. Porque você trabalhar num lugar onde você não se sente nem um pouquinho confortável e alegre, vai só nos embrutecendo, vai só deixando a gente cada vez mais triste, decepcionado, chega em casa com uma sensação de que está faltando algo, às vezes levando isso para dentro da nossa casa, e está entendendo que uma coisa vai puxando a outra, e quando a gente vê, tomou uma proporção muito grande. Então não estou dizendo para você mudar de emprego, para você sair do seu emprego, mas olhar o que você faz e o que dentro do que você faz, dentro do que você trabalha, o que existe ali que traz essa alegria, que faz o seu coração bater mais forte, né? Para te dar prazer, para que a vida e a sua rotina não se torne um fardo e tão cansativa. Está se sentindo inquieto e deprimido? Então, olhe para o rosto de uma criança adormecida por 1 minuto. Você logo vai sentir ondas de paz. Gente, os animais, as crianças, a natureza. Mas aqui ele deu exemplo de uma criança dormindo. Olha para um bebê dormindo. Quanta ternura, quanto isso enche os nossos olhos. Então, outro exemplo que ele está dando, em cima dessa reflexão, de que a gente pode mudar, né, o nosso mindset, aí, a nossa frequência, fazendo gestos simples, coisas simples, olhando uma criança dormir. Simples assim. Uma família passeia em meio a folhas caídas no outono.
O pai pega o filho de 5 anos no colo e o menino o enche de beijos. A mãe os observa com um sorriso. Se tirarmos um momento para olhar em volta, veremos que estamos cercados de momentos adoráveis. Olha que bonito isso. Ele cita aqui, né, uma cena, um cenário de uma família. Ele pega o filho no colo, o filho dá um beijo e a mãe observa com um sorriso. Quanta coisa nós perdemos, deixa passar, né? Quantos pôr do sol a gente já deixou de ver e ficou olhando no celular. Quantos beijos eu deixei de sentir enquanto eu estava trabalhando e meu filho aqui, né, do meu lado me beijando. Entende que o autor traz com muita leveza, com muita sensibilidade, trechos, exemplos de que se a gente tirar um momento para olhar a nossa volta, nós vamos ver que nós estamos cercados de momentos adoráveis. E infelizmente a gente vai dar valor quando perde um filho, quando perde um ente querido, quando perde algo que era tão valoroso para nós. Então, olhe hoje o seu cenário. Vai sentar para ver televisão, estejam ali, né? Crie um hábito entre família de deixar o celular de lado, não usar o celular enquanto a gente estiver fazendo tal atividade, não usar o celular na mesa do almoço, da janta, ou no almoço de domingo. Então, são momentos que a gente pode fazer diferente de uma forma muito simples. Seguindo. Você gostaria de deixar o seu filho feliz? Então, saia do trabalho um pouco mais cedo. Vá esperá-lo na porta da escola. Fique brincando com ele no parquinho. Deixe-o escolher onde irão jantar. E derrame sobre seu filho sua atenção amorosa. Na volta para casa, compre sorvete para toda a família. Seu filho vai se lembrar desse dia para sempre. E eu finalizo a leitura desse capítulo, desse tópico, porque ele não terminou, nós vamos terminar ainda no outro encontro, mas eu finalizo por aqui hoje. Ele está dando um exemplo de você fazer algo diferente, fazer uma surpresa para alguém. Ele deu o exemplo de um filho. Olha como isso vai marcar. Eu tenho certeza que isso vai marcar o dia dele. Nossa, mamãe saiu do trabalho mais cedo. Ela me pegou aqui. Eu escolhi onde é que eu ia. Depois a gente foi para casa e todo mundo tomou sorvete. Então, o que você pode fazer de diferente amanhã? O quê? Com quem? Coisas simples. Não estou dizendo para você gastar dinheiro com isso. Estou dizendo para você ir no jardim, colher uma flor e entregar para alguém do seu trabalho, por exemplo. Ou você chegar em casa tocando a campainha de uma forma diferente, cantarolando uma música, dando um abraço, fazendo uma comida diferente, sabe? Coisas que a vida está perdendo o sentido. De tanto que as pessoas estão no automático, valorizando muito as redes sociais, valorizando muito a falta de tempo, mas o tempo somos nós quem faz, nós quem fazemos o nosso tempo. E é isso, hoje eu encerro por aqui, mas nós vamos continuar ainda esse capítulo no nosso próximo encontro. Deixo essas reflexões, que foram muitas, para você pensar.
e compartilhar. Compartilhe essa lição, compartilhe essa leitura que nós estamos fazendo com pessoas, amigos, colegas, alguém da família, que você acha que precisa receber esse carinho. Porque essa leitura é um carinho, né? Esse livro, eu vejo ele como um presente tão carinhoso, né? O que está escrito aqui são mensagens que merecem ser lidas e comentadas como eu estou fazendo. Não sozinho, mas de forma coletiva, como está sendo feito aqui. Para que você escreva nos comentários, para que você compartilhe com outras pessoas, para que a gente construa reflexões aqui de exemplos do que você fez de diferente que você aprendeu com esse livro. Que tal você deixar esse comentário aqui? Que tal você escrever ou você compartilhar, né, um trecho dessa leitura com alguém? Então, esse é o propósito de estar aqui fazendo essa leitura. E eu deixo meu grande abraço para você e no próximo encontro nós vamos continuar esse capítulo 1 que não terminou ainda, ok? Então vamos finalizar fazendo mais um momento de respiração. Dá uma relaxada, solta o corpo, pescoço, fecha os olhos e vamos ter um momento de gratidão agora. Você vai agradecer por algo que te aconteceu hoje. O que você fez hoje que você é grata ou grato? Pode ser coisa simples, simples. Nascer do sol, o alimento na mesa. Pelo que você é grata hoje? Traga na mente essa sensação que gera em você por ser grato, por agradecer, simplesmente agradecer. Respire fundo, enchendo o peito de ar. Podemos abrir os olhos. E eu sou grata por você ter assistido essa leitura comentada, por você acreditar em você. Acredite em você. Você é capaz de se elevar cada vez mais. Elevar o espírito, elevar sua mente, elevar o seu coração. Todos nós somos capazes. Todos nós podemos alcançar aquilo que tanto deseja. Ninguém nasce estressado, ninguém nasce ansioso. A gente nasce pleno. E é para lá que nós vamos voltar, para a nossa plenitude. Por isso hoje eu finalizo agradecendo por você estar aqui e por você compartilhar esses momentos. Tchau, tchau. Até a próxima leitura.